Missão hoje de falar sobre discipulado. E confesso para você que é um tema que eu gosto bastante. Eu já preguei algumas vezes sobre discipulado, mas preparando o material para trazer essa mensagem aqui para você, eu cheguei a uma conclusão. Por muito tempo eu preguei sobre discipulado, focando no papel do discípulo e focando no papel do discipulador. Mas hoje eu quero trazer algo um pouco diferente. Eu quero falar um pouco sobre discipulado como método que Jesus deixou para a igreja, associando isso à missão de Deus e à urgência de nós como igreja dizer sim para essa missão. Então eu quero te dizer que quando eu falo aqui igreja, eu não quero que você pense prédio, mas quero que você pense nós, povo evangélico brasileiro. Então toda vez que eu falar aqui igreja, não pense no prédio, pense em nós, porque nós somos um culto de sacrifício a Deus. É importante a gente entender isso, porque quando nós olhamos na Bíblia a palavra culto, culto tem a ver com entrega, culto tem a ver com sacrifício. Então a nossa vida diária deve ser um culto a Deus e não as reuniões de celebração, ainda que isso seja importante. Amém? Então abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Mateus 28, 18 ao 20, 18 diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Esse texto ele é interessante, porque Jesus diz que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Logo depois ele deixa um compromisso com os seus discípulos, uma missão, portanto vão e façam discípulos, e no último verso ele deixa uma promessa, que ele estaria conosco em todos os momentos. E é interessante, C.S. Lewis tem uma frase que ele diz assim: o propósito da igreja, ou nos principais propósitos da igreja, é trazer as pessoas a Cristo e torná-las parecidas com Cristo. E isso é de fato muito importante, meus irmãos, porque a Bíblia também diz que Deus instituiu um reino de sacerdotes e não um reino com sacerdotes. Apocalipse diz que nós somos um reino de sacerdotes. Por que é importante a gente entender isso? Porque uma das funções do sacerdote era se conectar com Deus e conectar pessoas a Deus. Então, um reino com sacerdotes é Antigo Testamento. Algumas pessoas têm acesso a um lugar. Um reino de sacerdotes é Nova Aliança. Todos nós temos acesso a Deus e é de nossa responsabilidade se conectar com Deus e conectar pessoas a Deus. Então, o propósito da igreja, quem é a igreja? É o prédio? Somos nós. O propósito da igreja é se conectar com Deus e conectar pessoas a Deus, e nós ficamos parecidos com quem nós contemplamos. Fato é, eu e você estamos contemplando algo, e a nossa vida de alguma forma reflete aquilo que nós estamos contemplando. Quanto mais eu contemplo Jesus, mais parecido com Ele eu fico. Agora, nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. A pergunta é, quando alguém olha para você, que tipo de Cristo ele está vendo? Ou será que ele está vendo Cristo? Porque talvez a pergunta é: pastor, eu estou chamando um irmão, eu queria muito que meu marido se convertesse, eu queria muito que minha esposa se convertesse, e tudo isso é muito bom, tudo isso é genuíno, mas a pergunta é: você já converteu o teu coração ao Senhor? Porque, meus irmãos, quando a gente convida alguém para a igreja, ou quando a gente quer falar de Jesus para alguém, a primeira coisa que essa pessoa vai ver é olhar para a sua vida. E eu não estou te convidando aqui para uma vida perfeita, para uma vida sem falhas, para uma vida sem... Não é isso, não tem nada a ver com isso. Mas eu estou te convidando para uma vida reta e íntegra com o Senhor. Porque existem erros, e eu já citei esse exemplo aqui, existem erros que nós vamos cometer, meu irmão. Nós podemos fazer um culto aqui com uma mancha na parede, não
não há problema, na segunda-feira a gente pinta, está tudo certo. Agora, nós não podemos fazer um culto aqui com o perigo de uma estrutura desabar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A nossa vida com Jesus, não tem problema, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos fracassar, nós vamos ter sucesso, tudo isso faz parte do processo, tudo isso faz parte da caminhada com Jesus, mas existem erros que podem ferir os princípios bíblicos. Esse tipo de erro nós não podemos cometer, porque nós precisamos ter um coração convertido ao Senhor. Então Jesus está aqui, e essa é a última reunião antes dele ser capturado, e ele está falando que todo poder foi dado a ele. E é interessante que se a gente tivesse que responder aquelas pesquisas de IBGE, de censo, aquelas que você tem que ticar a resposta, sabe? Você vai ticando as respostas ali, e ali se tivesse que perguntar qual que é a sua religião, a gente iria falar ali, ticar a palavra cristão, e não há nada de errado nisso. A palavra cristão, ela é linda, ela significa um pequeno Cristo, mas essa palavra, ela aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento, Atos 11, Atos 26 e 1 Pedro 4, se nós pudéssemos perguntar para os discípulos de Jesus, o que mais eles se identificariam, eles iriam responder discípulos, eles iam responder essa palavra, discípulo. Biblicamente, quando nós olhamos para os seguidores de Jesus, o termo mais usado é discípulo. Por que eu estou trazendo toda essa temática com você, meu irmão? Porque o verso 18 do que nós lemos, se até puder deixar na tela, esse texto, Mateus 28 é bom. Jesus está dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Gente, ele está dizendo aos discípulos, olha, eu sou Deus, todo o poder foi me dado no céu e na terra, então portanto vão, o que é isso? Eu transfiro esse poder a vocês, igreja. Então quando nós estamos fazendo os discípulos, nós não estamos indo pelo nosso poder ou pelo poder do Joãozinho, nós estamos indo pelo poder de Deus. E por que então que é importante essa temática do discipulado, gente? Porque o discipulado é o remédio divino para uma doença chamada pecado. Porque o pecado, meus irmãos, ele se manifesta de diversas formas. É como a febre, quando a gente fica doente, às vezes a febre ela é um sintoma, ela é a origem? Não, ela é um sintoma. O pecado, ele se manifesta de diversas formas, mas se nós pudéssemos dar uma origem ao pecado, esse nome seria autossuficiência, esse nome seria orgulho. A origem embrionária do pecado é a autossuficiência, é querer ser como Deus sem Deus, é querer ser como Deus, é querer ser adorado, é querer ser idolatrado, é querer ter poder sem Deus, pelo serviço, por outros meios, por mecanismos. Quando nós lemos lá em Gênesis 2, que Deus diz a Adão e Eva, olha, aqui está a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e se vocês comerem desse fruto, certamente você morrerá. Você pensa assim, meu Deus, que Deus vingativo, que Deus punitivo. Mas se nós lermos todo o contexto, que Lúcifer caiu porque ele queria ser autossuficiente, o que Deus está dizendo aqui, meus irmãos, é assim, igreja, se vocês andarem em autoconhecimento, se vocês andarem em autossuficiência, o resultado depois disso é morte, o resultado depois disso é queda. Então o discipulado, ele é o remédio divino para a doença chamada pecado, que tem a sua origem na autossuficiência. Está fazendo sentido isso aqui, meu irmão? Amém. E qual que é, gente, a cura disso? A total dependência do Senhor. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas 9, 23. E diz assim, Lucas 9, 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Repita isso comigo, siga-me. Seguir, gente, é um exemplo de humildade. Quantos aqui já seguiram alguém? Levanta a mão, por favor. Amém. Eu vou piorar o cenário. Quantos aqui já seguiram alguém conhecendo o caminho?
Levanta a mão, por favor. Quantos aqui não vão levantar a mão independente do que eu estou falando? Estou brincando com você. Seguir, gente, é um exemplo de humildade. Por quê? Porque você abre mão da sua autossuficiência, fixa os seus olhos naquele que você está seguindo. Se aquela pessoa acelera, você acelera. Se aquela pessoa freia, você freia. Se aquela pessoa vira para a direita, você vira para a direita. E se assim como eu, você no trânsito é meio assim inquieto, quando você conhece o lugar, aquela pessoa foi reto, você pensa, se tivesse virado para a direita, teria encurtado a distância. Só eu sou assim, né? Por quê, gente? Porque isso se chama autossuficiência. E para seguir a Cristo, eu preciso abrir mão dos meus conhecimentos, daquilo que eu penso como vida, e me escravizar sobre a palavra de Deus e dizer, eu acho que eu sei algumas coisas, mas Cristo sabe muito mais que eu sei, e Ele é Deus, e eu me submeto ao governo e ao senhorio dEle. Então, seguir é esse exemplo de humildade. Agora, para eu seguir, eu preciso estar com os olhos fixos em Jesus. Por que que a Bíblia nos compara às vezes como ovelha, meus irmãos? Porque a ovelha tem os seus olhos fixos no pastor. Para nós seguirmos Jesus, nós precisamos estar com o nosso olhar fixo no nosso papai. Sabe, eu quero abrir parênteses aqui, nós precisamos tomar muito cuidado com as distrações, porque as distrações podem nos tirar daquilo que Deus preparou para nós, e às vezes não são distrações pecaminosas. Pastor, me dá um exemplo bíblico disso. Lembra lá de Pedro, no meio da tempestade, eles estavam com medo que o barco ia à deriva, Jesus vem caminhando sobre a tempestade, eles estavam tão espiritual ali, gente, que eles acharam que era um fantasma. Você lembra dessa história? E aí Pedro diz, mas se é tu, Jesus, deixa que eu ande sobre as águas também. E aí Jesus disse, vem Pedro, e Pedro começou a andar sobre as águas, olhando fixamente em Jesus. Quando Pedro tira os olhos de Jesus, quando ele começa a olhar para as circunstâncias, o que acontece com ele? Ele começa a afundar. A pergunta é, Pedro teve uma ação pecaminosa? Pedro pecou ali, meu irmão? Não. Ele sentiu medo, ele olhou para as circunstâncias, muitas águas vêm sobre mim, meu Deus. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Distrações não pecaminosas podem te tirar de viver milagres, podem te tirar daquilo que Deus quer depositar sobre a sua vida. Então você precisa começar a discernir, meu irmão. É tempo de discernir aquilo que é prioridade para você. E aquilo que é prioridade para você, você dá tempo. Todo mundo tem uma vida de afazeres, de trabalho, de compromisso, ou pelo menos é isso que se espera. Então todos nós temos responsabilidades, meus irmãos. Mas a vontade de Deus para nós, a missão que Deus tem para nós, discipular, não conflita com aquilo que Deus depositou de bênção sobre a sua vida. Porque às vezes nós estamos orando por mais trabalho, e quando Deus nos dá mais trabalho, nós paramos de vir à igreja, nós paramos de ir ao Forte House, nós paramos de seguir a Jesus. E aí quando um líder de forte, quando um pastor vai te perguntar o que está acontecendo, você diz, uau, é muito trabalho, será mesmo que a bênção que Deus te deu vai te tirar dele? Não, nós precisamos ser sinceros com o nosso coração, começar a se responsabilizar, porque Jesus nos deu uma missão para a igreja, e Ele diz, todo poder foi me dado no céu e na terra, eu pego esse poder e dou para você, igreja, vão e façam discípulos, vão e celebram o reino de Deus, vão e façam justiça, porque nós somos sacerdotes de um novo pacto, nós somos sacerdotes de uma nova aliança. Deus depositou dons, talentos e habilidades, Deus depositou o seu Espírito em nós, para que a gente venha manifestar o reino. Glória a Deus por isso. Alguns pesquisadores e teólogos fizeram ali uma pesquisa, e eles chegaram à conclusão que Jesus passou, uma pesquisa sobre os 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João, e eles chegaram à conclusão que Jesus passou pouco mais de 60% discipulando, e aqueles 30 e poucos que sobrou pregando às multidões. E isso é muito legal, porque a gente, dentro da correria da vida, e
principalmente dentro das dinâmicas da igreja, a gente constantemente quer chegar diante de Deus com novas ideias. Poxa Deus, por que não fazer uma grande conferência? Poxa Deus, por que não fazer um grande evento? Poxa Deus, por que não criar um canal do YouTube? Poxa Deus, por que não fazer um teatro no Farol? Pastor, o que é isso? Essas coisas são erradas? Não são. São excelentes ferramentas e nós como igreja devemos sim fazer. Porém, o principal método que Jesus deixou é o discipulado. Se nós fazermos outras coisas e negligenciarmos o discipulado, nós estamos errando com a missão de Deus, porque o discipulado está associado à missão da igreja de Cristo. Então, veja bem, abri parênteses mais uma vez, todas essas ferramentas são ótimas, elas são necessárias quando eu e você estamos vivendo discipulado. Glória a Deus. A pergunta é, meus irmãos, por que então nós não fazemos discipulado? E eu entendo que nós entendemos sucesso errado. Nós, igreja, entendemos sucesso errado. Por quê, pastor? Porque a mentalidade empresarial entrou muito na mentalidade do reino de Deus. Porque a mentalidade empresarial, ela tem a ver só com números. Se tem números bons, tem resultados bons. Mas a mentalidade do reino, ela não segue a mesma trajetória. A gente entende que sucesso em Deus é uma igreja cheia de filhos. Mas sucesso bíblico não é uma igreja cheia de filhos, é uma igreja que forma pais. Meus irmãos, para gerar um filho, eu preciso de uma noite de prazer e intimidade. Agora, para gerar um pai, eu preciso de anos de processos, lutas, crescimento, vitórias, percas. A igreja brasileira, no geral, está como está porque é uma igreja cheia de filhos, uma igreja infantil, uma igreja que busca os seus próprios interesses. Nós estamos vendo aí cheio de evangélicos buscando os seus próprios interesses, sem cogitar, será que Deus tem algo dentro disso para mim mesmo? Ou então gente que fica preso em perguntas, em polêmicas tão simples, coisas banais, sabe? Poxa pastor, pode fazer tatuagem, não pode fazer tatuagem? Poxa pastor, pode ter barba, não pode ter barba? Meu irmão, se você é novo convertido, isso não é para você, fica tranquilo, está tudo bem, as suas dúvidas são genuínas. O problema aqui é nego velho com 2, 3, 4, 5 anos de igreja está parado nisso ainda. Vai amadurecer, meu irmão, vai crescer em Deus. Existe gente morrendo sem conhecer a Cristo, e nós aqui como igreja brasileira, nós estamos, será mesmo que não pode isso? Será mesmo que não pode aquilo? Sabe, apareceu uma polêmica agora nessa semana que passou, eu estou contando isso, meu irmão, com temor, porque isso revela a igreja brasileira de tão infantil que é. Apareceu sabe, Deus soprou um vento de adoração no Brasil, na igreja brasileira, nos anos 2000, David Keelan, Antônio Cirilo, Diante do Trono, Ana Paula Valadão, soprou assim, um vento de adoração espontâneo, tudo isso foi maravilhoso, sabe, e eles apanham até hoje por isso. Quem já não viu o meme dela fazendo um espontâneo de leão, esse tipo de coisa assim. E aí, meu irmão, há 10 anos atrás, veio um ministério chamado Ministério One, com o Alessandro Vilas Boas, com uma galera que também veio trazendo alguns álbuns assim, de fome e sede por Jesus. Se você ainda tem lá no canal deles, uns vídeos de 10, 9 anos atrás, qualidade meia duvidosa, um negócio meio ruim, mas tinha muito fome e fogo de Deus, sabe? E um dos espontâneos lá, o Ale começou a cantar assim, que fazia carinho na barbinha do papai, tipo, é algo infantil, meu irmão, de fato é algo infantil, não é? Mas é algo que foi feito dentro da intimidade. Aí vai lá os teólogos da internet, a igreja brasileira, o que edifica cantar, fazer carinho na barbinha do papai? Ah, meu irmão,
Enquanto isso o Brasil está com o governo que está. Eu não estou dizendo aqui se é Lula, Bolsonaro, não tem a ver. Estou falando de corrupção, estou falando de gente morrendo por falta de atendimento médico, e a igreja está aqui discutindo coisas banais. Meus irmãos, é tempo de nós acordarmos, levantarmos como igreja, fazer justiça, trazer o reino de Deus, trazer cura, trazer libertação, trazer vida para aquele que está morto. É tempo de nós levantarmos. Você já foi numa creche? Você já foi numa creche, numa escola de criança, em intervalo, recreio assim? Meu irmão, esses dias eu fui na escolinha do Caléu, uma bagunça. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, pensei comigo, alguém aumenta o salário dos professores agora. Amém, glória a Deus por isso, porque é uma bagunça assim, eu não sei como os professores conseguem equilibrar aquilo. Eu falo, meu Deus, quase perdi o pouco de cabelo que eu tinha vendo só aquilo. Por quê, gente? Porque é um ajuntamento de criança. Não se dá para esperar a maturidade. Eu não posso esperar a maturidade do Caléu, porque ele é uma criança. E a igreja brasileira muitas das vezes está nesse lugar, parece um ajuntamento de crianças, esquecendo que toda a autoridade, não é a autoridade do Joãozinho, não é a minha autoridade, é a autoridade dada por Deus, na minha mão, na sua mão, para fazer algo até que Ele venha. Nós parou para pensar, meus irmãos, que nós temos uma vida para gastar para Jesus? Será mesmo que aquilo que nós estamos construindo na nossa vida, será mesmo que a gente só quer trabalhar, deixar uma estabilidade financeira e pronto? Quem serão os pastores dos seus filhos? Já pensou nisso? Quem serão os pastores dos teus netos? Será que é o pastor TikToker? Será mesmo, meu irmão? Será mesmo que eu olho com temor isso? Porque eu me converti e fui ler os generais de Deus, e eu olhava aqueles testemunhos daqueles homens com falhas, com erros, com pecados, mas com uma vida entregue a Deus, um culto, um sacrifício a Deus. E aí a gente é moldado por isso. Se a gente chegou até aqui, porque homens e mulheres de Deus pagaram um preço por isso. A pergunta é, nós estamos pagando um preço para que venha a próxima geração? Qual tipo de pastor os nossos filhos terão? Qual tipo de pastor os nossos netos terão, meu irmão? Eu fico pensando nisso e eu entro numa crise assim com Deus. Não sei se mais alguém acontece isso. Eu entro numa crise, eu falo, meu Deus, dá vontade de sair batendo na cara assim dos crentes. Acorda, cara. Sabe, meus irmãos, eu me coloco nesse lugar também, eu não me tiro de parte disso. Quantas vezes eu me pego fazendo orações infantis, eu bato assim na minha cara e falo, acorda, Rafael, que oração egocêntrica é essa? Que oração infantil é essa? Você está com uma visão só pela sua necessidade, abra a sua visão. É tipo Davi pregando, porque te abates, ó minha alma, se aquete. Meus irmãos, constantemente nós temos que entrar nesse lugar de urgência e dizer, Deus, o que o teu coração e a tua visão está clamando, nós como igreja queremos concordar com isso, nós queremos se mover para esse lugar. Glória a Deus, amém. Vamos lá, vamos voltar para Mateus verso 19, quem está feliz ainda, diga amém. Glória a Deus, que bom que você está feliz. Mateus 28, 19 diz, portanto ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é batizar, gente? Batizar aqui é morrer, batizar aqui é sepultar. Quando você toma a decisão de se batizar, você está manifestando aos olhos de todos aquilo que você já crê no coração. Então, o batismo é nada mais, nada menos que uma morte do velho homem, uma morte do Rafael, para que uma nova maneira de pensar, para que a Bíblia se torne o meu padrão de vida, e para que Jesus viva em mim. É o que Paulo vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quando eu me batizo, eu estou dizendo assim, eu morro para a minha autossuficiência, eu morro para uma velha cultura, eu morro para uma velha forma de pensar, e agora eu me submeto às vontades de Deus. Então se a Bíblia diz que 1 mais 1 é 3, não é mais 2, é 3, porque eu me submeto àquilo que a Bíblia diz.
Esse é o simbolismo do batismo. E o papel do discipulador é te ajudar a morrer. É tipo o coach da morte. Esse coach não faria muito sucesso. Mas é exatamente isso, porque ele te ajuda a dizer, você está errado. Ele te ajuda com confrontos. E agora sim, alguém aqui já viu um morto ofendido? Alguém aqui já ouve algum relato na história do mundo que você estava lá, o corpo está lá no caixão, velório, e aí você diz, esse terno que colocaram nele está meio derrubado, e ele levanta, ó, respeita aí o terno. Isso não acontece, meu irmão. Por quê? Porque o morto não se ofende. Amém. Nós estamos andando sempre ofendidos. Nós estamos andando cheio de nós. Pode um corpo ter duas vidas? Deixa Cristo viver em você, meu irmão. A Bíblia vai dizer que o joio e o trigo crescem junto. Eu fico imaginando batendo no vento, os dois se tocando assim, sabe? Mas deixa o semeador semear. Não é o nosso papel, deixa ele. Jesus na mesa com Judas, sabendo que ele era o traidor, Jesus o tirou da mesa? Não. Jesus não muda porque ele foi traído. Jesus não muda porque ele foi rejeitado. Jesus não muda. Não, Jesus não muda. Então, porque eu e você estamos mudando a nossa forma de caminhar com Jesus, a nossa forma de se relacionar com as pessoas, porque alguém está te caluniando, porque alguém te traiu, porque alguém fez algo com você. Meu irmão, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo, vivo pelo Filho de Deus. Então, claro, para isso nós precisamos caminhar por um propósito bem definido, por uma visão bem definida. Pastor, como que essa morte acontece? Essa morte acontece através da verdade. Repita comigo, a morte acontece através da verdade. Nos relacionamentos que você tem, pensa aí, os relacionamentos mais próximos que você tem, essas pessoas te confrontam em amor e em verdade? Sabe, às vezes o nosso excesso de educação, o nosso excesso de cordialidade mostra distanciamento nas nossas relações. Vamos supor que eu vou receber você na minha casa e nós nunca se vimos. E aí eu vou receber você na minha casa para tomar um café. Como a gente não tem tanta intimidade, a gente não tem tanto relacionamento, eu vou limpar toda a casa vai ficar um brinco, eu vou guardar todos os brinquedos do Kalel, que ele deixa um em cada cômodo, eu vou guardando tudo, eu vou deixar a casa brilhante para você, e quando você chegar, você fala, meu irmão, seja bem-vindo à nossa residência, fique muito bem à vontade, tem uma mesa aqui, um café, tem um pão, tem tudo aqui para você. Tudo isso é bom, amém? Agora, vai o Jean lá em casa, e o Jean, lá em São Paulo a gente diz assim, você já é de casa, aqui diz isso também, você já é de casa, entra aí, e aí o Jean já é alguém de casa, então eu não faço tudo isso, no Malemar um café, aqui no sul um chimarrão, né, eu esqueço que eu estou, chimarrão, então, o que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? É para você ser mal educado? Não é para você ser mal educado, não é para você tratar de maneira ruim as pessoas. O que eu estou querendo dizer é que às vezes no nosso relacionamento, esse excesso de educação, esse excesso de cordialidade está revelando relacionamentos distantes. Porque quando você tem proximidade com alguém, quem aqui tem irmão biológico, se seu irmão está com bafo, meu irmão, o que você vai falar para ele? Não precisa nem externar o que você vai falar para ele. Por que você vai falar o que você pensou? Porque você tem intimidade. Meus irmãos, é tempo de nós termos intimidade em relacionamento, para que a minha vida coopere com a sua, para que a sua vida coopere com a minha, dentro desse rolo compressor da missão de Deus e do discipulado. Quanto mais eu me distancio dos relacionamentos, mais eu estou longe da missão que Deus deu para mim, porque discipulado é vida na vida, minha vida se misturando na tua e a tua se misturando na minha. Abre sua Bíblia em Atos 9, e agora nós vamos ler o verso mais longo dessa pregação, 20 versículos.
Atos 9, do 1 ao 20. Atos 9, e diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns destes caminhos, quer homens, quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. E indo no caminho, então veja bem, ele estava indo para matar os discípulos. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu acho esse versículo aqui tão lindo, porque ele não diz assim, Deus não diz assim: Saulo, Saulo, por que você persegue os meus seguidores? Saulo, Saulo, por que você persegue a minha igreja? Ele diz: porque você me persegue. Uau! É nós em Deus sendo um, gente. Isso aqui é um espetáculo, isso é maravilhoso. A Bíblia é maravilhosa. E aí diz assim, eu me empolgo, gente, até me perdi, verso 5, né? Amém. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, de novo, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agulhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá terá dito o que te convém fazer. Verso 7, e os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos não viu a ninguém, e guiando-um pela mão conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai até a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele que está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que a tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que o invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vias, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e tendo comido ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Uau! Esse texto ele fala por si só, e nós temos aqui 2 linhas muito interessantes, porque esse homem tinha carta aberta para matar discípulos e perseguir a igreja. E esse homem ele tem uma conversão, e ele tem o início de uma conversão, porque ele vai para Damasco cego. E aqui tem um parênteses que eu acho maravilhoso. Deus escolhe um discípulo para terminar em Paulo aquilo que ele começou a fazer no meio do caminho. Ananias aqui não representa um homem, ele representa a igreja. Deus começou a fazer na vida de alguém e vai terminar através da igreja. Deus começou a fazer algo na tua vida e a igreja está totalmente relacionada a isso. Agora, deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Que discípulo é Ananias, hein? Vamos ser sinceros. Imagina você estar no seu quarto orando e tem uma informação que tem um homem aqui matando os evangélicos de Parobé. E aí ele visita você no teu quarto e diz:
Ananias, sabe aquele rapaz que está matando cristão aqui em Parobé? Sim, Senhor, sei, quero distância, né? Ou não, você não ia, não. Eu responderia assim, vou ser muito sincero, meu irmão. Sai fora, que o Senhor o pegue, Deus. E aí, Deus diz para Ananias: esse é o meu vaso escolhido, vai lá. Ananias ainda fala: mas esse cara aqui tem carta branca para matar aqui. Ananias falou, meu irmão. Mas aí Jesus disse: não, mas eu escolhi, eu encontrei. E Ananias foi. Por que será que Ananias, igreja, foi, meu irmão? Porque ele era um cristão maduro na fé. Ele não era uma criancinha na fé. Ele era alguém que está gastando a sua vida como um culto, como um sacrifício a Deus. E esse sacrifício a Deus nos leva a um nível radical de obediência, a dizer sim para aquilo que Ele quer. E quando nós dizemos sim para aquilo que Deus tem, automaticamente nós vamos ter que dizer não para algumas coisas que nós planejamos ou sonhamos. Mas isso não é um peso ruim, isso é um peso bom, um peso de glória, porque nós não estamos vivendo por um mero salário, nós estamos vivendo por um propósito eterno. E construindo moradas na eternidade, e declarando: com a minha vida muitas pessoas se converterão, através da minha vida muitas pessoas se renderão ao Senhor, através da minha vida aquele que é enfermo será curado, através da minha vida aquele que é morto vai ressuscitar, aquele que chega morto, depressivo, ansioso, incrédulo, cheio de lepra, quando ele se deparar com um discípulo de Jesus, a vida, a cura, as sinais, a libertação, a reino de Deus. Sabe, meus irmãos, e é por isso que quando o pastor Daniel vem pregar aqui, ele fala sobre a igreja ser um avião com duas asas. Quantos aqui já ouviram ele falar sobre isso? Uma asa é o culto de celebração, e o outro culto, e a outra asa é o Forte House. Por quê? Porque é dentro desse lugar que você é discipulado, é dentro desse lugar que você é confrontado em verdade. Você que é líder de Forte, nós estamos lá subindo vídeos. Para quê? Para qual que é o intuito desses vídeos? Te equipar, te preparar para você se tornar cada vez mais um cristão maduro na fé. Iniciamos ali o podcast, o Cassiano está iniciando esse projeto. Tudo isso, gente, tem um objetivo: te tornar maduro na fé, porque o coração da liderança dessa igreja não é ter bebezinhos cristãos chupando chupeta, dependendo de alguém, como se vivesse numa escravidão, mas é dizer: nós queremos aqui você amado, você, sua família, mas com uma missão: se preparar para viver o verdadeiro reino de Deus, para viver o verdadeiro evangelho, para cumprir a missão. E nós, como igreja, ser esse centro de treinamento, ser esse lugar que te equipa e te envia para viver o propósito a qual Deus depositou sobre ti. Mateus 28, 20, o nosso último versículo. Eu vou pedir para que a equipe de louvor esteja subindo aqui, por favor, para a gente ir encerrando. O verso 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Ensinando aqui, gente, não é só aula. Ainda que ser discipulado exista momentos de aula, não é só isso. Você sabe que essa mentalidade de discipulado ser só aula é uma mentalidade grega, que é a mentalidade grega é a seguinte: eu transformo o comportamento de uma pessoa, logo as ações delas são transformadas. Mas qual que é o problema disso? Porque isso conflita com a mentalidade hebraica, com a mentalidade bíblica, que é Jesus dizendo: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Olhando o bom pastor, reproduzindo o que ele faz, o meu comportamento é mudado. As minhas ações são mudadas olhando para Jesus, e o meu comportamento é mudado. Essa mentalidade grega do que eu preciso mudar primeiro o meu comportamento, para depois mudar as minhas ações, pode te fazer ficar estagnado daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque às vezes Deus te chama para algo e você diz assim: nossa, eu não estou preparado. Bem-vindo, irmão, nós nunca vamos estar, porque nós não estamos construindo algo para nós mesmos, estamos construindo algo para Deus, então sempre vamos precisar depender dEle. Obviamente eu não estou anulando você se preparar,
Qual foi a esfera que Deus te colocou? Deus te colocou na esfera da educação, na saúde, no mercado de trabalho, não importa a esfera. É se esperado de você que você se equipe, que você busque conhecimento sobre a área a qual Deus te colocou, mas você precisa entender que tudo aquilo que Deus depositou no teu coração, não é com a tua força do teu braço que você vai conseguir realizar. Vai chegar algum momento que você vai se deparar com um problema e dizer: Deus, eu pude ir até aqui, agora eu necessito da tua mão. Agora eu necessito que o Senhor faça alguma coisa nesse lugar. Esses são os sonhos a qual Deus depositou sobre a sua vida. Você se deparou diante de um projeto, diante de um sonho e se pareceu pequeno? Quantos aqui já teve esse sentimento? Olhou para aquilo e disse: uau, eu não vou conseguir fazer isso. Essa é a postura correta. Me assustaria se você dissesse: eu vou conseguir, eu sei, eu posso. Por quê, meus irmãos? Porque aquilo que Deus nos chamou para fazer depende da poderosa mão dEle, ainda que nós fazemos a nossa parte. Eu quero finalizar, se coloque de pé, eu quero finalizar falando sobre essa linda promessa. Porque Jesus então diz que toda autoridade foi dada a Ele. Jesus nos responsabiliza uma missão, mas Ele também diz uma linda promessa, que Ele diz assim, no verso 20 ainda do texto, e Ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Que coisa maravilhosa! O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do mundo. Mas para essa promessa acontecer, existe todo esse contexto de toda autoridade foi dada e existe uma missão. Então, para você receber a promessa de Deus, que Ele está com você todos os dias, até a consumação do mundo, existe um sim que você deve dar hoje para a missão de Deus. Existe um sim que você deve dar hoje para o discipulado. Existe um sim que você deve dar hoje para relacionamentos verdadeiros que te confrontam em amor e graça. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor. E eu quero chamar também a equipe que ora aqui à frente, para estar aqui à frente, posicionado. E se durante o momento do louvor, durante o momento da ministração,